E eu tinha uma palavra para lá. A minha entrada lá foi sobrenatural. Outra hora eu falo. Porque eu não podia nem entrar. Eu estava de calça preta, sem identidade. Não pode entrar de roupa preta. Na época eu não podia, muito menos sem identidade. Eu passei como invisível. Ninguém me viu. Enfim. Aí quando nós estávamos lá, ele deu oportunidade praticamente para todo mundo. Eu lá, ele não me deu oportunidade, irmãos. Aí eu escutei as pessoas falando, Wesley. Ainda assim ele não deu oportunidade. O Espírito tinha falado no coração dele, pessoalmente, só com ele. Depois Deus usou pessoas para falar com ele. Ele não quis, ele não congrega mais conosco. Aí tinha um rapaz que estava preso lá, e eu já havia pregado para esse rapaz, mas não lembrava dele. E ele falou que me conhecia. Enfim, preguei para esse rapaz lá, ele entregou a vida a Jesus. Mas Deus poderia ter feito muito mais ali. Então não foi Deus, foi ele. Mas isso é entre ele e Deus. Eu estava lá, obediente na posição, enfim. Aí nós estávamos nesse trabalho, agora estava o presbítero José. E esse rapaz estava lá, e ele estava filmando. Aí o José orando pelas pessoas, os internos, e os demônios foram manifestando, as pessoas foram manifestando opressões. O José me viu, que nós não estávamos no mesmo grupo, eu cheguei depois, ele me chamou para orar. E essas pessoas começaram a manifestar demônio. Esse rapaz viu, ele estava filmando, né? Quando ele viu que eu estava orando, ele queria até imitar aquele Marcos Pereira, né? Ficar tá, não acontecia nada. Ele ficava no tá, não acontecia nada. Aí quando eu coloquei a mão, as pessoas começaram a manifestar, e ali Deus usando para isso. Quando ele viu que era eu, ele virou de costa, para não filmar, para não mostrar que Deus estava me usando naquela situação. E era uma pessoa que murmurava de mim no ministério. Então eu acredito que a pior pessoa não é a que esquece, é a que lembra, que Deus leva ele lembrar de você para te honrar em alguma coisa, e essa pessoa não te honra. Mas saiba que isso mostra que ele não é dos nossos. Porque a Bíblia fala que aqueles que aceitaram os discípulos aceitavam a Cristo, por consequência aceitavam o Pai. A Bíblia fala que aqueles que rejeitavam os discípulos rejeitavam o Filho, por consequência rejeitavam o Pai. O problema é que essa pessoa não é um com Deus. E se ele não é um com Deus, ele não pode ser um com Cristo. E se ele não é um com Cristo, ele não pode ser um com o Espírito Santo. E se ele não é um com o Espírito Santo, ele não pode ser um com a igreja. E se ele não é um com a igreja, ele não pode ser um com os membros do corpo de Cristo. Porque as Escrituras nos declaram que não há só trigo no nosso meio, mas há joio também. Mas o importante é que, quando Cristo voltar, cada um vai receber realmente o que merece. E essa era a recompensa que os profetas estavam buscando e aguardando e confiando. Não uma honra daquilo que é transitório aqui na terra, mas uma honra daquilo que não é transitório e permanece para sempre. Porque ainda muitos vão chegar no Senhor Jesus e falar que expulsaram demônios, que pregaram no nome dele. E ele vai falar que não conhece as pessoas. A maior honra que nós temos é ser conhecido por Deus e lembrado por ele, para a salvação de nossa alma no Senhor Jesus. Principalmente no seu retorno. E quando formos nos apresentar diante dele, ele nos vê não como inimigos, aqueles que vão estar à esquerda, mas como amigos, que o adoram em espírito e em verdade, que estarão à direita.